Que alegria poder estar com vocês outra vez. Já fazia tempo que eu não estava aqui com vocês. Sempre é uma alegria, um prazer poder estar com meu amigo, pastor Fernando, a pastora Tereza, com essa igreja tão amada, tão querida. Tenho tido bons momentos aqui com vocês. É o lugar que eu posso estar mais perto do Brasil, é aqui com vocês. Como eu estou sempre trabalhando com o povo da língua hispana, e o lugar que eu fico na comunidade brasileira é aqui. Sempre quando venho aqui, termino comendo uma pamonha. Não sei se dessa vez vai sair uma. Que saudade. Bom, Deus é tão bom que nesse ano já me deu a oportunidade de estar no Brasil 2 vezes. Não comi pamonha lá. Bom, agora me lembrei. Mas uma benção. Eu estive lá e Deus é tão bom. Eu estava contando que esse ano eu não estava querendo muito para Honduras, não. O Fernando só foi uma vez, já não quis ir mais não também. Eu falei, Deus, é tantos anos, 20 anos em Honduras, já conheço aquilo ali mais do que os próprios hondurenhos. Eu não quero ir lá não, é o esforço, dinheiro, tempo, tá. Mas acabou que eu tive que ir, a gente é servo. Foi uma benção, voltei de lá renovado, e quando eu voltei eu disse, Deus, agora eu fui para onde você queria, né? Fui lá sofrer com aquela luta lá na obra missionária, tá lembrado? A benção. Eu disse, agora tu podia também me fazer um capricho e me levar onde eu queria ir. Aí Deus foi tão bom que o pastor Fernando me chamou, já, você vai vir aqui. Eu falei, pronto, já começou. Aí eu falei, Deus, eu tenho 3 lugares que eu gosto de ir. Um é São Francisco, outro é o Japão, outro é o Brasil. Aí Deus foi tão bom que eu vou 2 vezes no Japão nesse ano, já fui 2 vezes no Brasil, e é capaz até de eu vir 2 vezes aqui, já estou me convidando. Deus me deu dobrado tudo aquilo que eu queria, que benção. E para culminar tudo, me convidaram para ir para o Brasil, e justamente na época do começo da Copa, eu ia para São Paulo, eu falei, poxa, Deus é bom demais, ó, vou estar lá na hora da abertura da Copa. Mas como a alegria do pobre dura pouco, 2 dias antes eu tive que vir embora. Era o único brasileiro voltando. Era um avião vazio e eu lá sozinho, deitado. Falei, tá bom, mas pelo menos eu fui no Brasil. Foi uma benção. Bom, vamos à palavra de Deus. Estou aqui para ministrar um pouco da palavra de Deus. Me alegro muito pelo pastor Fernando, o seu logro agora, a sua conquista do doutorado. Que bênção grande, aleluia. Tive lá no Fula há pouco tempo lá e me falaram desse evento também lá. E que privilégio, que bênção. Glórias a Deus por essa conquista na tua vida. Você já era um doutor, agora já deram também o diploma, né? Mas livro já tem bastante, aqui é uma benção, é um grande ensinador, uma benção em nome de Deus. E que bom que é meu amigo. Glórias a Deus por isso. Bom, eu estive conversando com o pastor Fernando Carvalho sobre algumas coisas que estão ocorrendo na nossa igreja esse ano. E se trata de avivamento. Avivamento não é uma coisa que a gente tem visto em todos os lugares, nem constantemente. Quando se trata de avivamento, eu tenho 2 coisas que me inquietam. Não sei qual é a mais difícil. Uma é a gente experimentar um avivamento. E a segunda é manter o avivamento. E nós temos conseguido na nossa igreja experimentar avivamentos. O mais difícil está sendo em manter o avivamento. A gente tem que estar constantemente experimentando outro avivamento, e outro avivamento, e outro avivamento. E esse ano a gente já passou por vários mover do Espírito de Deus, vários avivamentos. E passa um tempinho, parece que o povo perdeu aquele fogo, aquela chama, e lá a gente vai ter que entrar na batalha de novo. E eu gostaria de tomar um tempo com a primeira parte, sobre as exigências para termos um avivamento. Eu gostaria de não falar muito teologicamente, ainda que a gente vai falar na Bíblia, diante de um doutor que é uma sumidade na palavra, como o pastor Fernando, eu não preciso estar ensinando muita teologia para vocês. Eu gostaria mais de ser prático, como eu sou um pregador prático, e falar das experiências e o que eu tenho visto no mover de Deus na nossa igreja. Todos nós vamos
ter que experimentar avivamentos na nossa vida. É uma necessidade. Não há ninguém que viva constantemente a vida toda avivada. Os grandes homens da Bíblia experimentaram momentos que pareciam que estavam em decadência, quase desviando. Elias disse, eu queria, por que eu nasci? Eu queria era morrer. Moisés também, todo mundo tem aqueles momentos eu tenho um grande amigo meu lá no Brasil, ele escreveu essa semana, e ele escreveu no Facebook, é um tremendo pastor, uma igreja próxima, uma das igrejas mais próximas dos amigos que eu conheço lá, e ele escreveu anteontem, hoje eu não sei se é por causa da enfermidade ou é por causa do frio, mas eu não tenho vontade de falar com ninguém, não quero atender telefone, eu quero ficar sozinho. E escreveu assim. Eu falei, rapaz, esse está desanimado hoje. Agora eu não sei porque uma pessoa vai e escreve isso no Facebook público. Aí pronto, tem 1001 pessoas falando, dando palavra energética. E eu também coloquei uma palavrinha lá para ele. Mas, constantemente, os pastores também passam por momentos, às vezes, de desânimo. A gente chega num lugar que... E agora, o que me espera? O que eu tenho? Conquistamos tudo. Eu parei para pensar outro dia desse, eu disse, tudo que eu podia fazer eu já fiz aqui. Eu acho que é hora de partir para outro lugar. A gente começa a olhar e o avivamento, a gente vê a necessidade do avivamento da nossa vida quando a gente começa a olhar para trás e ver que já teve coisas melhores na nossa vida. Quando a gente olha para trás e vê que a gente já teve mais de Deus do que agora. Você me está entendendo? Quando a gente começa a olhar para trás e ver que teve um tempo que eu buscava mais de Deus, que eu orava mais, que eu chorava mais, que eu sentia mais a presença. Quando você olha para trás e vê que já esteve melhor, é hora de buscar o avivamento. É hora de dizer, Deus, eu preciso de um avivamento. Eu preciso. Tem momentos que a gente olha e diz, eu estou no máximo, eu estou tão perto de Deus, eu posso sentir que eu estou tocando a Deus, que Deus, eu sou íntimo com Deus. Aqueles momentos que você não precisa de profecia, Deus fala contigo, mas tem aqueles tempos que você fica buscando um profeta, porque você parece estar tão afastado que Deus tem que mandar uma mensagem por alguém. Tem que mandar um recado. Eu costumo dizer que eu não gosto muito que Deus me mande recado. Vai falar comigo, fala comigo. Mas às vezes eu não estou tão avivado assim, que parece que eu estou distante, eu não estou conectado. E Deus precisa usar vasos para falar comigo, me entregar uma mensagem, porque eu não estou experimentando o avivamento que deveria experimentar. Então hoje eu gostaria de tomar uns minutos falando do avivamento. Poxa, eu não marquei o relógio, aí já estragou, Fernando. Poxa, tem um ali na minha frente, pronto. Então, avivamento. O que é avivamento? Deus, vamos ler uma porção da palavra de Deus, basear na palavra de Deus. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Não um livro muito conhecido, alguns vão ter um pouquinho de trabalho para encontrar, então você pode só escutar. É um dos profetas menores, já quase no final do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Voltando à primeira parte, diz: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer ou no meio dos anos. Aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Eu não sei como aqui é, pastor Fernando, mas o meio sempre é um momento que a gente precisa de um avivamento. Quando a gente começa o ano da nossa igreja, é um avivamento espontâneo que existe na igreja. Eu começo entrando o ano falando do propósito de Deus para aquele ano. Esse ano nós declaramos como é 14 é 7 duas vezes. Então o ano da unção dobrada. E a gente entra falando da unção dobrada. Deus vai dar a bênção dobrada. O ano 14, esse 7 é o número da
perfeição de Deus, o número completo, imagine 14, então é bênção dobrada, e o povo se motiva, é o ano que a gente vai, é o primeiro mês do ano, é o mês que a gente está preparando o povo para trabalhar, no final de janeiro todo mundo busca uma tarefa para fazer, ou renovar o que está, e começar cheio de propósito, de visão. Começo é fantástico. O final do ano sempre é bom na nossa igreja, porque final do ano é só festa. Começa com o dia do pastor, faz uma festa tremenda. Depois temos o aniversário da igreja, que é a maior festa que nós temos lá. Depois tem o aniversário do pastor. Depois tem o Natal, Ano Novo. É aquela euforia pelas festas. O povo se anima outra vez. O problema é quando chega junho, julho. Meu Deus, o povo arrastado. Tem irmão, vem, irmão. Aquele mesmo povo com aquela emoção de que ia fazer tudo, está esperando, já contando os meses para entregar o cargo. E lá eu proíbo, você está proibido me entregar no meio dos anos. Para com isso, porque eu já sei que em junho, julho, o líder de um ministério, das damas cavaleiras, pastor, não deu certo não. Eu acho que eu fiz uma decisão errada, eu não vou entregar nada. Você vai aguentar firme um ano. Ai, Jesus. Parece que Abacuque estava passando pela mesma questão. Ele disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos. Todos nós podemos nos lembrar como começamos. E quando a gente começou na obra do Senhor, o avivamento era fantástico. Eu me lembro dos meus primeiros anos de avivamento. O pastor Fernando e nós estávamos lá no Brasil, aqueles momentos do fogo, cultos poderosos. Eu saía para pregar todo dia, eu queria pregar na praça, no ônibus, na escola, era vigília toda semana. Que fogo, que avivamento. Eu vim para os Estados Unidos nesse avivamento, eu queria ganhar os Estados Unidos inteiro. Eu saía pela rua lá em Boston, no gelo, repartindo folheto na rua. Eu fazia a loucura de botar, tipo do Brasil, botar caixa de som em cima do carro. Senhoras e senhores, vinha a polícia. Para, que isso? Eu estou evangelizando aqui, não sei, você tem permissão para fazer barulho na rua? Me perseguiu na praia. Olha, fui quase preso várias vezes por fazer umas loucuras aqui. Avivamento, uma chama. A questão não é como você começa. O final também vai ser bom. O difícil é o meio dos anos. O difícil é o meio dos anos. De vez em quando nós nos sentimos que estamos no meio, em alguma etapa da nossa vida difícil. As nossas energias vão acabando, as nossas forças. A gente tentou tudo que a gente tinha imaginado e algumas coisas não deram certo. A gente conquistou tudo que podia conquistar e agora a gente não vê mais o que conquistar. A gente confiou em muita gente e o povo todo nos defraudou. E nós como pastores, então, uau! Como temos razões para a gente que é bombeiro para apagar o nosso fogo. Que coisa! No final do ano passado, eu passei por uma crise forte, porque um dos obreiros meus que eu ganhei para Jesus, 20 anos comigo, eu estava vendo aqui o pastor Fernando com gente aqui que está aqui há anos, o nosso líder do louvor aqui, que benção. Me alegrei só em ver vocês. Eu falei, poxa, tem gente fiel que está contigo tanto tempo, é uma alegria. Uma alegria, irmão, ali, cabelo branco tocando a bateria, que alegria. Poxa, mas infelizmente, é porque o meu eu dou um ajeitadinho, viu? Não se preocupa não. Se eu deixar o meu natural, vai ficar igual o teu. Já confessei isso para o pastor Fernando também. Não é só ele que está ficando de cabelo branco não, irmã Tereza. Só que ele disse que você gosta de cabelo branco e a minha esposa prefere de cabelo preto. Então, cada um agradando a sua. Bom, e o resto não tem nada a ver com isso. Eu gostaria de falar de 4 exigências que eu tenho encontrado que você precisa para ter um avivamento. A primeira exigência é bem simples. Quem quer experimentar um avivamento tem que entender que ninguém pode experimentar um avivamento sem santificação. Sem santificação,
todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Avivamento é a obra de Deus, é a mão de Deus operando. Avivamento é a glória de Deus na igreja. Avivamento é o fogo, é a presença de Deus na nossa vida. Avivamento é ver Deus atuando na igreja, Deus atuando na nossa vida. Quando a gente sente que não está avivado, é porque a gente não sente. Deus pode até estar atuando, mas a gente não está vendo. A gente não está vendo os milagres, a graça, a unção, as realizações de Deus, e a gente se sente frustrado. E para a gente ver Deus operando na nossa vida, é preciso de algo. E a Bíblia começa dizendo que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. A palavra santificar é uma palavra bem simples que quer dizer separado de e separado para. Então, quando algo é separado de algum lugar e separado para algum lugar, separado de alguém para alguém. Quando você foi afastado de algo para se aproximar a algo. Quando você quer se aproximar de Deus, você vai ter que se separar de alguma coisa. É o primeiro requisito que Deus está demandando de nós. Essa expressão é tão forte que diz assim que ninguém, diga comigo ninguém verá o Senhor. Santificação é um requisito tão forte que é capaz de impedir que alguém veja Deus, que é tão forte que diz que ninguém escapa dela, qualquer seja pastor ou seja um novo crente, a Bíblia diz, ninguém vai ver o Senhor sem a santificação. Se você quiser avivamento na tua vida, que é a presença de Deus, aquela chama do fogo de Deus, da glória, da presença de Deus na tua vida, você vai ter que entender que Deus vai pedir que você sacrifique alguma coisa. Não necessariamente tem que ser um pecado, glória a Deus, se é pecado, não precisa nem ir muito longe. Mas a Bíblia diz que no livro de Hebreus, capítulo 12, que nós devemos deixar todo o pecado e embaraço, tropeço. Algumas coisas não são pecado, mas elas são estorbo, ou tropeço, embaraço na nossa vida. Algumas coisas que Deus diz, eu quero trazer um avivamento para você, mas você precisa deixar algumas coisas. E hoje em dia tem muitas coisas que nos envolvem, que nos limita de buscar de Deus. O Facebook é uma coisa que as pessoas podem ficar viciadas em café, como ficar viciadas em Facebook. E quando as pessoas percebem, eu tomei tanto tempo com o Facebook, olhando a vida de todo mundo, que eu não tive tempo para ler a Bíblia, para buscar de Deus. A televisão, a novela, agora essa época do futebol é tremendo, porque absorve. Estavam dando 4 jogos por dia, estava difícil para me acompanhar. Estou dando graças a Deus que já estamos indo mais para frente. Mas e se a gente descuida, isso vai absorvendo. Depois a gente quer experimentar o avivamento e Deus está dizendo, mas você não se afastou de nada que você queria. Avivamento vai exigir que você se santifique, que você se aparte de alguma coisa. E você não precisa esperar o pastor te dizer, fulano, líder, aquele. Você mesmo tem que escutar a voz de Deus dizendo, deixa isso, deixa essa coisinha. Alguns são pecados realmente. A pornografia, a chateio que não deveria ter na internet. Eu não sei, cada um sabe. E Deus está dizendo, olha, eu queria ter uma comunhão estreita, eu queria trazer um fogo genuíno, eu queria trazer um avivamento, mas tem uma coisinha que me separa, tem uma coisinha que está te limitando, tem uma coisinha, e Deus está dizendo, eu vou fazer, mas se você buscar a santificação. Quantos dizem amém? Deus vai exigir alguma renúncia de nós. Todos temos que entender isso. A Bíblia diz em livro de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Converter dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que
um homem, uma vez por ano, ele podia entrar no lugar santíssimo, onde estava a arca do pacto, onde a presença de Deus baixava, a Shekinah de Deus, mas tinha alguns requisitos. E um dos requisitos é que o sumo sacerdote tinha que estar 7 dias em completa consagração. Se apartar de tudo, consagrando para entrar na presença de Deus. Eu vou dizer algo simples para você. Eu entendo que às vezes é difícil manter uma vida de consagração constante. Mas você pode começar fazendo o que Deus exigia no princípio. Consagra uma semana. Uma semana. Prova uma semana. Diga, essa semana eu vou me consagrar. Essa semana eu vou orar. Essa semana eu vou ler a Bíblia. Essa semana eu vou desconectar de algumas coisas. Uma semana eu posso. E você vai ver que depois de uma semana, a Shekinah de Deus vai invadir a tua vida. Algo sobrenatural de Deus vai passar. E aquilo que você não poderia fazer, você agora vai fazer naturalmente com a presença de Deus na tua vida. Quantos estão me entendendo? Amém? Então, eu gostaria de deixar, o evangelho tem que ser prático e tem que ser fácil. Pastor, tem umas coisas que eu não consigo vencer, não tenho. Amém, Deus entendeu, eu não sei de nada da tua vida, mas eu posso te dizer, você pode vencer por uma semana. Você pode dedicar uma semana de jejum, de oração, de consagração, e naquela semana se esforçar ao máximo. Por quê? Porque eu quero experimentar um avivamento na minha vida. A segunda coisa que nós encontramos, que é uma exigência, é o desejo desesperador, é a fome de Deus. Ninguém vai conseguir um avivamento se não está sedento de avivamento. Nós vivemos numa época em que o povo de Deus tem perdido o apetite pelo avivamento. Eu sei que isso não passa aqui, mas passa lá no Vale de São Fernando, pela área de Los Angeles. Ninguém está mais preocupado em avivamento. O povo está preocupado em que hora vai terminar o culto. Mas em que se nessa noite Deus vai tocar a minha vida. É mais importante cumprir o horário do culto do que eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre, eu quero que Deus me toque. Nós estamos tão envolvidos com tantas coisas ao nosso redor que tira o nosso apetite. Eu, quando era criança, minha mãe dizia: Joel, não come doce antes da comida porque vai tirar a tua fome, não chupa picolé porque vai tirar a tua fome. E hoje em dia na vida espiritual é a mesma coisa, só que eu não tenho a minha mãe falando comigo, mas glórias a Deus pelos pastores. Tem coisas que tiram a nossa fome espiritual. Eu estava falando do futebol, nós temos que tomar cuidado porque o futebol nos envolve, nós brasileiros nos emocionamos e isso pode tirar até o apetite espiritual. A gente está mais preocupado, eu dou graças a Deus que eu não tenho culto de manhã e a Copa é só de manhã. Porque os mexicanos lá estão crendo que vão ganhar essa Copa. E quem vai tirar? Aí o povo vem para a igreja, é futebol, tem uns que vêm com a camisa lá, os argentinos pronto. Ficaram mais, cada vez que ganha, estão lá os argentinos na igreja. Que fome, ele quer contar que ganhou, que o Messi fez 2 gols. E essas coisas como o picolé que está tirando a fome da criança. E todas essas coisas são naturais, mas nós temos que tomar cuidado para que elas não absorvam a fome que a gente tinha de Deus. E a gente passa todo o tempo distraído com outras coisas e se esqueceu de conectar com Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? Salmos 42, versículo 1 ao 3 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me disse continuamente: o teu Deus, onde está? O salmista disse que as lágrimas dele estavam no seu rosto constantemente, porque ele tinha uma sede. Eu quero ver a Deus. E o povo perguntava: onde está o teu Deus? E essa tem que ser
Isso tem que ser uma característica que Deus quer ver na nossa igreja. Que a igreja tenha fome e dizer: onde está Deus na minha vida? Onde está Deus no meu culto? Onde está Deus no louvor? Onde está Deus Onde está Deus? Porque todo mundo sabe quando Deus está em alguma coisa. Quantas vezes você tem derramado lágrimas pelo avivamento, pela presença de Deus, pelo aquele fogo? É fácil a gente se acomodar, é fácil a gente aceitar que está tudo bem. Eu não me desviei, eu estou na igreja, a gente está levando, mas está tudo bem. Mas Deus quer mais do que isso. Eu espero em Deus que tenha possibilidade de contar um pouquinho do que é o avivamento que nós temos experimentado lá. Porque existe algo mais, e eu queria ver esse algo mais todos os dias. É tão fácil pastorear quando Deus está em controle, quando tem avivamento. É tão fácil a igreja ir quando a igreja está avivada. O pastor batalha menos quando o povo avivado chega cedo e não quer ir embora. O povo avivado canta com alegria. É bom tocar instrumento para uma igreja avivada. É bom pregar para uma igreja avivada. Qualquer coisa que você... no Brasil a gente vai lá, né? A paz do Senhor, irmãos. Amém! Santo Deus, eu nem comecei a falar, o povo já está falando em línguas. Não precisa nem pregar muito, porque o povo está tão avivado. Eu vou lá em Honduras, naquelas montanhas lá, mas o povo avivado, irmão, caminho horas para chegar na igreja, tem que voltar pelo escuro, mas quando canta o povo dança e pula, e o avivamento e vibra. Eu disse que, Senhor, eu vou importar um desses lá para a Califórnia, mas eu já tenho lá que ir lá apagar o fogo. Que coisa, o avivamento é lindo, que lindo uma igreja avivada. Eu quero uma igreja avivada. Meu desejo é que a igreja de São Francisco aqui seja uma igreja que esteja experimentando um avivamento. O que eu preciso, Senhor, para estar experimentando avivamento? Santificação. Deixa o pecado, tudo que aquilo que aborrece a Deus, foge disso. E que mais? Peça a Deus: Deus, me dá apetite espiritual. Eu quero estar faminto. Quando eu estiver na minha casa, eu quero estar pensando, já está quase na hora do culto. Um dia que não tem culto, eu quero estar desesperado. Que pena que hoje não tem culto. Que desperdício, eu gostaria de estar na igreja. Quando você está trabalhando, você está dizendo: eu não vejo a hora de sair. Para quê? Porque eu quero ir para a igreja. Ele diz: olha, como a corça busca pelas águas, assim eu estou desesperado por Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Começa a dizer para você mesmo: eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Alguém pode dizer nessa noite: eu quero mais de Deus? Deus está buscando gente com apetite. Deus nunca vai dar comida para quem não tem fome. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Deus vê como você vem na igreja. Tem gente que está na igreja por uma simples religiosidade. Está na igreja por causa de costume. Tem gente que está na igreja porque não tem nada melhor para fazer. Eu não sei pelo que está aqui você hoje, mas você tem que estar aqui porque tem fome de Deus. A você pouco lhe importa quantas pessoas vêm na igreja. Você está aqui, Deus está aqui, é o que importa. Eu vou na igreja porque eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Tem gente que está perguntando quem vai pregar, quem que vai estar lá. Tem pouca gente, esse culto eu não vou. Irmão, falta fome de Deus. Você já sabe, você entende o que é fome de Deus? Quando você está com faminto, você não fica selecionando coisa. Me dá alguma coisa para comer. Eu falei para o pastor Fernando que quando eu baixei do avião, vi que eu estava com muita fome, só tomei o café da manhã hoje, e eu estava com fome, e eu estava lá, qualquer coisinha serve. Rapidinho, antes do pastor Fernando chegar, eu pego qualquer coisa para tirar minha fome. Quando você está faminto por Deus, irmão, você não está selecionando pregador, você não está selecionando culto, a multidão, você quer estar em qualquer culto. Tem uma célula, eu vou lá. Tem um culto de oração, eu vou lá. Tem uma vigília, eu vou até no ensaio do louvor. Enquanto eles cantam, eu fico ali louvando a Deus, porque eu tenho sede. Qualquer coisa me alimenta. Eu quero algo. Deus quer ver na tua vida apetite, fome. Deus, eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais da tua presença. Terceira coisa, buscar com intensidade. Deus está buscando gente que tem garra. Avivamento não virá sem pagar um preço. Avivamento não virá sem busca.
A Bíblia diz que quando Jesus despediu dos seus discípulos eram 500, mas no dia do batismo com o Espírito Santo só haviam 120. Somente 120 ficaram continuando orando, perseverando aí no aposento alto, esperando o avivamento. Os outros, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu quero que você entenda que se você quer experimentar avivamento, isso vai exigir de você uma busca intensa de Deus. Jacó queria mais de Deus e ele teve que lutar toda a noite. Os discípulos queriam o poder do Espírito Santo, tiveram que orar 10 dias. Hoje a gente não consegue orar 10 minutos. Hoje a gente não consegue 2 horas com Deus. E queremos experimentar um grande avivamento. Eu tirei toda essa questão dos avivamentos, mas se você olhar os avivamentos que ocorreram na história, você vai entender que o avivamento que ocorreu em Azusa é de gente que se metia com Deus e orando até a glória baixar. Não existe avivamento sem tem gente que está lutando, buscando pelo esse avivamento. Busca intensiva. Número 4. Deus está buscando um requisito, que aqueles que querem avivamento terão que estar dispostos a deixar a que Deus tome o controle. Essas 4 coisas eu tenho visto nos avivamentos que Deus tem trazido à nossa igreja. O avivamento exige que a gente deixe que Deus tome o controle. 120 pessoas cheias do Espírito Santo foram confundidas com 120 bêbados. Era o avivamento que havia chegado. Era o avivamento. A Bíblia diz: fazei tudo com decência e ordem. Se tem uma pessoa que gosta de fazer tudo com decência e ordem, pastor Fernando, eu estou sempre querendo aprender um pouco de um sujeito organizado. Por isso que ele é como Pedro e João caminhando junto. Mas nós encontramos que, às vezes, o que é decente para mim, não quer dizer que é decente para Deus. E o que é indecente para mim pode ser decente para Deus. E eu entendi no meu ministério que se eu quero ver o avivamento, quando o Espírito Santo chega, eu tenho que deixar que Ele tome o controle, ainda que Ele quebre com um montão de normas que eu havia determinado. E o Espírito Santo é caprichoso com essas coisas. No dia que eu chego para a igreja e digo: irmãos, hoje eu vou pregar pouquinho, vamos terminar cedo, e tá. Aí o Espírito Santo se mete, bagunça tudo. Naquele dia cai um poder, um avivamento, o culto alargou, irmão, desculpe, eu disse, mas como eu não mando nada aqui, eu faço o programa e o coro vai cantar tantos minutos a mensagem vai terminar a tal hora. Pronto, eu digo, hoje eu vou pregar 1 hora. Vocês tudo contaram. Aí pronto, vai cantar o louvor. Aí o louvor começa a cantar, a glória começa a baixar. Aí o poder caindo. Aí levanta um profeta e outro. O Espírito, aí eu vou entrar nesse fogo também. Aí pronto, daqui a pouco, irmãos, vou falar 15 minutos. Vou dar a introdução, porque o Espírito Santo acabou com o meu programa hoje. Avivamento exige Deus estar em controle. Você tem que entender que Deus vai quebrar com a tua rotina. Você faz o teu plano e Deus vai dizer para você: para tudo, vai orar. Mas eu preciso... Não, você vai orar agora. Vai, tranca no teu quarto e vai ler um pouco a minha palavra. Você vai ter que deixar que o Espírito Santo esteja em controle na tua vida. 4 coisas. Eu vou contar alguma dessas experiências, então, terminando aqui. Às vezes que eu tenho visto o avivamento de Deus ocorrendo, uma dessas coisas está em evidência. Pode haver outras, e tem outras coisas. Estou falando que ocorreu na minha vida. Eu fui para um retiro da igreja, e o retiro estava numa montanha bem alta, como 8.000 pés de altura. E
como eu estou com aquela questão de ter que controlar minha pressão, desde aquela vez que eu vim aqui, fiquei, e eu não estava cuidando bem, tive que aprender que tem que tomar o remédio todos os dias. Então fui para a montanha, não estava cuidando bem da minha pressão, chegou lá, minha pressão estava altíssima. Sexta-feira, no sábado eu estava mal, correndo na montanha com jovens, tudo. Quando chegou de noite, na hora de pregar, todo mundo cansado e eu estava mal, minha pressão altíssima. Disse, Deus, eu não queria ir para o santuário. Eu estou mal. Eu disse, sabe o que, Deus? Eu vou lá por obrigação, mas hoje eu não vou fazer nada. Esse dia é o dia que eu oro, ministro, coloco a mão sobre o povo, expulso o demônio. Hoje eu não faço nada. Eu vou dar uma palavrinha de 15 minutos e se vai acontecer alguma coisa, você que faça. E eu fui lá, irmãos, cheguei, irmãos, hoje vai ser um culto poderoso. E todo mundo meio dormindo, o dia todo brincando, correndo, jogando bola. Mas Deus me falou que hoje vai ser um culto tremendo. E eu tenho uma palavrinha para falar. Eu vou falar 3 coisinhas sobre o que Deus vai fazer. A primeira coisa é que precisa de santificação. Vai todo mundo pedir perdão agora. Se lembra de um pecado aí agora? Vamos confessar. Deus, me perdoa. Já perderam o perdão? Amém. Agora, segunda coisa. E agora, já estão... Agora, por último, diz Deus, agora esse vaso já está limpo, já consagrei para você. Agora, enche. É só isso, irmão. Agora diz, Senhor, enche esse vaso. Amém. Terminei. Irmão, sem fazer nada. A glória de Deus baixou naquele lugar sobrenaturalmente. E o povo começou a cair no chão e falar em língua estranha. O Senhor batizou a tanta gente com o Espírito Santo. Um saía do seu lugar profetizando para outro e para lá. O meu filho foi arrebatado, ficou lá no céu. Ele via Jesus, dava gargalhada. Era uma coisa. Eu disse, eu não fiz nada. Eu não coloquei a mão sobre ninguém. O Espírito Santo fez. Quando a gente decide dar um passo atrás e dizer, Espírito Santo, toma o controle. Faça o que você quiser. Hoje eu não quero fazer nada. Me diz o que eu tenho que fazer. Quando a gente começa a dar lugar ao Espírito Santo. Eu fui na Colômbia, a igreja do Avivamento na Colômbia, uma experiência maravilhosa. A igreja tem vários cultos no domingo, todos eles com 15 mil pessoas. Um avivamento tremendo. Eu fui naquela igreja lá e a única coisa que eu saí de lá, realmente aprendi lá, é uma coisa. Eu cheguei para a minha igreja e falei, irmãos, eu quero dizer para vocês que de agora em diante eu estou renunciando ao pastorado. Eu já não sou pastor da igreja. Santo, o que aconteceu, pastor? Não, eu quero dizer que de agora em diante o pastor é o Espírito Santo. Eu estou aqui só para fazer o que Ele quer. Ele pode bagunçar o meu programa, Ele pode fazer o que quiser. É Ele que manda. Eu vou falar algumas coisas, mas se Ele desfazer, Ele faz. Quando Ele estiver operando, a gente fica calado. Deixa, a gente vai seguindo o mover do Espírito Santo. E um dos momentos sobrenaturais que nós experimentamos de um avivamento tremendo, o Senhor batizou a tanta gente. Foi nesse dia que o Espírito Santo tomou o controle. Eu tenho aprendido que não depende tanto do Joel, depende de Deus. No princípio desse ano, nós experimentamos outro avivamento tremendo. Nós entramos no ano dizendo, sabe o quê? Não podemos continuar. Eu estava contando que no final do ano passado, eu passei por um probleminha sério, que o meu obreiro de 20 anos lá decidiu, se rebelou, decidiu abrir sua própria igreja, começou a convidar meio mundo, falando mal de todo mundo, e me causou aquela atmosfera terrível. Ele conseguiu levar 2 famílias mais com ele, mas o ambiente pesado ficou. Eu terminei um ano naquele ambiente pesado. Eu disse, Deus, eu não aguento isso. Um ambiente pesado. Teve um dia que eu cheguei, se eu ver mais alguém chorando aqui, eu vou disciplinar, eu excluo. Se você não sabe se vai ou fica, eu te mando embora. Agora fica chorando por que foi embora. O camarada se rebela, vai embora e fica aqui dentro porque foi embora. A gente gostava, vai você também com ele. Eu já estou ficando na carne, eu preciso de avivamento. Avivamento sobre a minha vida. E eu convoquei a igreja, irmão, vamos tomar um tempo de jejum e oração. Os primeiros 7 dias do ano será de jejum e oração. E eu vou entrar em jejum e oração. Aí fomos. Passou. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, eu tomei os 4 dias inteiros de jejum completo. Fui à igreja, quando eu cheguei lá, uma irmã saiu no meio do culto.
parou lá na frente e eu estava falando, poxa, 4 dias nem me pesou, eu não senti fome, pensei que ia ficar todo com a dor de cabeça, e eu passei tão fácil. Será que Deus queria que eu fizesse 7 dias? Não, isso deve ser coisa da carne. Nesse dia a irmã, 7 dias, 7 dias, 7 dias. E foi embora. Eu falei, caramba, ninguém entendeu nada. Eu falei, pronto, eu entendi, obrigado, Deus. 7 dias. Deus faz essas loucuras, irmão. Agora, se eu não tivesse assim, manda essa irmã sentar, fora aqui. Deus usou uma louca para me entregar uma mensagem. 7 dias. Mas pode ir, já peguei a mensagem. Senta lá, bom. Eu falei, tem que fazer 7 dias. Aí eu disse, 7 dias de jejum. Aí eu completei os 7 dias. Quando terminei os 7 dias, disse, hoje agora, 7 dias eu vou comer, fazer a festa. E comi. Já também, que pensa o quê? Aí eu disse, já 7 dias, vou comer. Naquela noite, chamaram para mim, pastor Joel, tem uma coisa para contar. Na minha casa, Jesus veio essa noite. A minha filha estava dormindo de madrugada, com 1 da manhã, o Espírito de Jesus chegou aí e começou a falar com ela. Ela veio me chamar, mãe, vem aqui, Jesus está aqui, está falando um montão de coisa. E eu peguei meu gravador para gravar. E Jesus começou a falar a palavra profética para todo mundo da igreja, revelou um montão de coisa. E eu gravei tudo, eu disse, me traz essa mensagem que eu quero ver. Eu peguei, quando eu comecei a contar, Jesus começou a revelar a vida de todo mundo da igreja, todo mundo. E depois a irmã ficava, e pergunta daquela, sabe, as mulheres como gostam, e aquela fulana, Jesus e fulano, aquela. Aí teve 2 que foi meio pesado. E realmente o que estava lá se cumpriu. Uma moça estava grávida, eu nem sabia. E naquela história Jesus revelou. Ele falou, e aquele bebê que ela tem, que é isso? Está grávida. E justamente, eu fui chamar os pais dela e falei, mas vocês sabiam que a filha de vocês está grávida? É verdade? Não, pastor, não. É porque Jesus falou aí numa palavra profética. Não, que é isso, minha filha? Não. Foi em casa. Pastor, desculpe, ela está grávida mesmo. Então o negócio é sério. Rapaz, eu sei que foi uma coisa tremenda. E uma das coisas que Jesus falou no final, disse, olha, e a menina perguntou, e sexta-feira o quê, Jesus? Não, sexta-feira, disse, não, Jesus, não diga nada de sexta, eu prefiro a surpresa, eu quero saber o que vai passar, eu não quero nem saber, me surpreende na sexta-feira. Quando eu escutei lá, eu disse, uau, sexta-feira é o dia. Sexta-feira é o dia. Então eu vou continuar meu jejum até na sexta. Pelo menos meio tempo, até às 6. E continuei. Falei com meu filho, continua jejuando comigo. Aquela moça que recebeu a palavra, fica também. Quando chegou na sexta-feira, convoquei toda a gente pela internet, irmãos, aqueles que têm fome, que têm sede, sexta-feira é o dia. Chegamos lá, irmãos, quero dizer que se você tem fome de Deus, isso aqui, tá, só precisa ter fome. Eu tenho fome. Passei fome porque eu tenho fome de Deus. Jejuando toda essa semana, meu filho comigo, vários de vocês também. E Deus diz que hoje é o dia. Vocês estão prontos? Então tudo bem. Então vai ser agora. Fica de pé, quem quiser passar na frente, deixa eu orar por você. Você jovem, agora vai e coloca a mão neles. Irmão, quando ela começava a tocar, a glória de Deus começou a baixar. Metade da igreja foi batizada com o Espírito Santo. E Deus foi dizendo, agora os que já têm fogo, que toquem alguém, porque o fogo se contagia, o fogo propaga. Então, se você já está com fogo, agora vai e toque em alguém. Cada um ia tocando em alguém, o fogo aqui passando lá para trás. E naquele dia eu vi algo maravilhoso. Eu disse, que coisa linda, eu não orei por ninguém. Eu na minha igreja tenho costume de orar, profetizar, tomar um tempão. Eu não fiz nada disso. E Deus fez metade da igreja foi batizada com o Espírito Santo. Como resultado disso, meu filho no outro dia acordou de manhã dizendo, uau, eu sinto fogo nos meus ossos. E gravou uma canção tremenda que agora ele está gravando o CD dele. E uma das canções lindas foi, eu sinto fogo nos meus ossos, fogo nos meus ossos. Ele conta a sua experiência, porque havia tanto som, o poder de Deus. Naquela noite Deus renovou, animou, o povo chegou em casa, começou a queimar coisa, destruir coisa, rasgar coisa, e contava o testemunho disso. Tudo aquilo que eu estava tentando fazer por tanto tempo, não consegui. O Espírito Santo no momento veio e desfez. Quem mandou esses jovens jogarem essas fotos fora? Uma irmã contou, pastor, meu filho tinha um montão de foto no quarto, chegou lá, foi rasgando tudo e desfazendo. A outra disse, pastor, minha filha tinha um montão de CD mundano, rasgou, quebrou tudo. Cada um contando a sua história. Eu disse, que lindo avivamento. Quando Deus traz um avivamento, a obra é tão mais fácil de fazer. Deus mesmo vai fazendo as coisas que precisam ser feitas na nossa vida. Avivamento ocorre quando a gente tem fome, quando a gente tem sede, quando a gente busca, quando a gente paga um preço, quando a gente sacrifica. Eu vou pedir que você fique de pé, por favor.
Eu tenho uma linda igreja, mas eu quero dizer, é muito mais linda quando a minha igreja está avivada. Eu não sei como é que vocês estão. Eu olhando vejo uma linda igreja, vocês têm um lindo edifício, são lindas pessoas. Mas eu quero dizer que se tiver mais avivamento, é muito mais bonito. É muito mais bonito. Sabe aquelas coisinhas que existem, probleminhas que existem nos casais? Desaparece quando o avivamento chega. Tudo aquilo que a gente batalha por tanto tempo desaparece quando o avivamento chega. Eu estava tão atordoado com as finanças, porque quando aquele grupinho saiu, caiu um desânimo no povo. Aí o povo desanimado não contribui, o povo desanimado não quer vir na igreja. Mas de repente a unção chegou, o poder chegou, tudo mudou, o povo começou a contribuir. Eu já não tive mais que estar falando de finanças porque o povo queria dar. Não tive que estar dizendo, vem para a igreja porque o povo queria vir. E constantemente eu tenho visto esse mover do Espírito Santo. Há pouco tempo teve outro mover tremendo. Meu filho estava dirigindo o culto dos jovens. E ele ia pregar naquela noite. Falou, mas antes de eu pregar, vou dizer, pai, canta um corinho. E quando eu passei para cantar, comecei a cantar um corinho desses bem antigos que a gente canta assim. E comecei a cantar um coro. E a glória de Deus começou a baixar. E quando Deus começa a vir, a tomar conta, a gente tem que dar lugar. Eu escutei uma palavra da Paulo White, a pastora Paulo White, contando uma história, e ela falando sobre as langostas, lagostas, tanta língua que eu não sei nem qual é a língua agora para falar, que as langostas que invadiam ao Egito, que comeram tudo, graças para os gafanhotos, essa é a palavra, gafanhotos. Os gafanhotos que vinham de longe, dizem, olha, eles não voam, mas eles têm uma coisa linda. Quando o vento começa a soprar, eles abrem as asas e deixam o vento levar. Por isso que eles cruzam todo um continente, deixando o vento levar eles. E assim tem que ser o crente, ser sensível ao mover do Espírito. É como o crente surfista, que fica só esperando a onda, e quando vem uma boa onda, você deixa que a onda te leva. Eu me lembro que eu estava lá em El Salvador, e eu fui nadar, e um irmão lá mexicano também foi nadar, ele me viu entrando lá dentro também, se meteu lá fundo. Quando eu olhei, ele estava lá embaixo, e ele, pastor, me ajuda, que eu não sei voltar, e eu não vou te salvar não, se eu for, morre os dois. Eu falei, o que eu faço? Eu falei, irmão, é bem simples, você não luta contra as correntes. Quando a onda vir, você deixa a onda te levar para cá. Mas sobe, fica bem em cima da onda e deixa a onda. E rapidinho ele voltou. No avivamento, irmãos, é preciso sensibilidade de Deus. Tem dia que a gente prepara que seja o maior culto de avivamento, não é? E tem dia que a gente crê que vai ser um culto bem simples. É um culto poderoso de Deus. A gente nunca sabe se é no momento do louvor ou é num testemunho. Mas uma coisa eu fico buscando saber, o que Deus vai fazer? Onde é que o Espírito Santo vai mover? E se é no louvor, eu quero me estender no louvor. Se não é no louvor, para logo, porque não está com... Será que está comigo? Está na mensagem? Está no testemunho? Temos que ser sensíveis ao Espírito de Deus. Deus quer trazer um avivamento. Deus quer trazer. Eu gostaria de orar primeiro aí mesmo, que eu não quero nem pedir que passe aqui. Mas que cada um fechando o seu olho agora por um momento. Fala com Deus o que você realmente precisa santificar na tua vida. Tem uma glória especial que Deus quer trazer para nós. Você precisa de mais de Deus. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você ficava desesperado porque queria chegar cedo na igreja? Qual foi a última vez que você se entristeceu porque ia ter que trabalhar no dia do culto? Precisamos de um avivamento, de um avivamento. De nada vale dinheiro se Deus não está perto.
E eu gostaria de começar com isso, dizendo, vamos pedir perdão a Deus agora. Aí aonde você está, não quero chamar 2 ou 3, eu acho que isso é para todo mundo, é para todos nós por um momento. Vamos dizer, Deus, perdoa a minha vida. Alguns aqui podem estar em um pecado realmente. Pode estar cometendo alguma coisa séria. Alguns podem estar simplesmente uma desobediência de algo pequeno que Deus tem falado contigo, mas você tem ignorado. Quantas vezes você está no computador e Deus diz, para um momento, vai ler a Bíblia e você não lê. Quantas vezes você está escutando aquela música mundana e Deus diz, olha, não escuta, e você continua teimando. E você pergunta, por que eu estou frio? Porque parece que a igreja já não é a mesma, o pastor já não é o mesmo. Não é o pastor, não é a igreja, não é louvor, é a gente. Somos nós, sou eu, que precisamos do avivamento. Vamos pedir perdão a Deus. Peça por algo específico. Eu não quero muita coisa hoje, mas eu gostaria que todos nós falasse alguma coisa com Deus hoje que vai mudar. Prometesse uma coisa. Se nós conseguirmos uma coisa, já é uma grande coisa. Agora, enquanto os olhos estão fechados, as cabeças baixas, aquelas pessoas que foram realmente tocadas por Deus, passa aqui no altar. E eu vou dobrar meu joelho aqui com vocês, porque ainda tem muita coisa na minha vida que precisa ser mudado. E são meus pecados que me separam de Deus. São minhas rebeliões, são as minhas indiferenças. Porque quando Deus diz, Joel, levanta, eu não quero levantar para orar, é muito cedo, é de madrugada. Porque quando Deus diz, olha, toma esse tempinho comer, mas agora eu não posso, é um jogo. Agora eu não posso, é a hora da comida. E Deus diz, eu te pedi uma coisinha, você não pode fazer. O avivamento está chegando, irmãos. O avivamento vai chegar. E começa com a nossa humilhação diante de Deus. O que a gente precisa pedir perdão hoje? Vamos dizer para Deus uma coisa, é tudo que Deus pede, uma coisa. O que você se compromete a mudar hoje? O que você vai arrepender hoje? O que é? O que vai mudar na tua vida? Para alguns será alguma coisa muito grande, para alguns será uma coisa pequena, mas o mais importante é o que Deus está colocando no teu coração, é o que Deus está pedindo de você. Jesus, estamos no teu altar. Coisa triste é a gente sentir que está morrendo. Coisa triste é quando a gente volta a ser religioso. Quando a gente está vivendo somente tradições. Coisa triste, Senhor, quando a gente vem à tua casa e sai igual. Coisa triste, Senhor, quando já não há paixão no nosso coração. Coisa triste, Senhor. Coisa triste quando a gente pode olhar para trás e ver que teve tempos melhores na nossa vida, que a gente te amava mais, que a gente acordava sonhando contigo, que a gente cantava, que a gente, Senhor, que a gente tinha prazer de vir correndo para a tua casa. O que passou com a gente? Não podemos culpar a ninguém. A tua palavra diz que os nossos pecados nos separam de ti. Sem santificação ninguém verá a Deus. O teu povo está de joelho no teu altar pedindo perdão. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Lava os nossos pecados, Jesus. Transforma a nossa vida nesta noite, Jesus. Quebra nossas cadeias, Jesus. Faz-nos livre outra vez, Jesus. Confessa o teu pecado para Jesus agora.
A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A unção não pode vir para vasos imundos. A glória não pode se contaminar com a nossa impureza. Santificai-vos, diz o Senhor, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. A maravilha vai vir, a glória vai chegar. Pai, perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, o que mentia. Hoje ele tomou uma decisão que já não vai ser mentiroso. Perdoa, Pai, aquele que enganava, porque agora tomou uma decisão que já não vai estar enganando mais. Perdoa, Pai, o que estava na pornografia, porque hoje, Senhor, vai fechar todas essas portas. A partir de hoje, Senhor, já não mais. Perdoa, Pai querido, aquele que estava em adultério. Esse caso se acaba agora. Esse namoro ilícito termina agora, Pai. Pai, perdoa, Senhor. Perdoa aquele que não dizimava, aquele que era rebelde com as suas finanças, Senhor. Qual o pecado que nos separa de Ti? O que nós temos feito, Senhor? Ajuda-nos a mudar, Senhor. Nos arrependemos diante da Tua presença. Lava esse vaso, lava esse vaso, lava esse vaso, lava esse vaso. Fala com Deus agora. Diga para Deus: Deus, eu quero mudar. Diga para Deus: Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. O problema está comigo, está comigo, está comigo. Eu quero pedir que agora que você já falou com Deus, peça a Deus agora: Deus, me dá apetite. Dá fome para mim, Deus. Eu preciso voltar a ter fome espiritual. Diga para Deus: Deus, eu quero ter fome, eu quero ter fome. O que está passando comigo? Eu estou morrendo. Quem não tem fome está enfermo. Quem não tem vontade de comer está enfermo, está desnutrido. O que passou que a gente abandonou a palavra de Deus? Quanto tempo você não lê a Bíblia? Quantos minutos você não passa com Deus? A gente passa horas com outras coisas fúteis e as coisas de Deus estão sendo deixadas para trás. Deus está falando contigo: eu te chamei para coisas maiores. Eu te chamei para coisas maiores. Por que a palavra profética já não está na nossa boca? Por que os nossos olhos já não têm tido visões? Por que a nossa casa está em problema? Por que a confusão no nosso lar? Por que está faltando paz no nosso coração? Por que estamos perdendo o apetite espiritual? Mas o Espírito de Deus está aqui hoje. Oh, agora diga para Deus: Deus, eu estou pronto, enche a minha vida. Diga agora: Espírito Santo, enche esse vaso. Aleluia. Se você já pediu perdão, agora somente diz: deixe, porque o Espírito Santo vai encher agora. Começa a preparar, porque a gente vai ser cheio do Espírito de Deus agora. Está chegando, está chegando. Deus vai renovar as tuas línguas agora. Há uma chama ardendo no teu coração. Tem gente que já está chorando. Tem gente que está chorando. Algo está mudando. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer nesse deserto. Você é uma tocha acesa na mão de Deus. Aleluia. Diga para Deus: Deus, eu não aceito sair daqui sem falar em línguas. Diga para Deus: eu não aceito sair daqui sem falar em língua. Renova meus lábios. Fale em língua, fale em língua. Levanta a tua voz e fale em língua, fale em língua. Se você já é batizado, fale em língua. Se não é, em nome de Jesus, seja cheio, seja cheio, seja cheio. A unção chegou para São Francisco. Chegou a unção, chegou o poder. Onde estão os profetas? Onde estão as profetisas? Onde estão os que curam os enfermos?
Onde estão os que expulsam o demônio? Onde estão? É você e Deus, é uma briga entre você e Deus, é você com Deus, é você com Deus, é você que tem que lutar, é você que tem que insistir, ninguém pode te ajudar, é você e Deus. Diga para Deus: eu estou desesperado. Você não pode viver fracassando. O pecado não pode dominar a tua vida. Você não pode se tornar um religioso. Deus te fez para ser poderoso. Poderoso. O diabo só está temendo gente ungida. O diabo só foge daqueles que têm poder. É por isso que o diabo está tomando espaço na tua casa. É por isso que o diabo está tomando espaço na tua vida. A serpente tem medo de fogo. É de fogo, é de fogo, é de fogo, é de fogo. Peça fogo, pega fogo, receba fogo, recebe. Recatalalarabaxeira. Rabasandalalala. Recebe, recebe, recebe. É isso mesmo, é isso mesmo. É a presença de Deus, é o fogo de Deus. As pessoas não te vão conhecer mais. Você vai chegar em casa, algo diferente estará acontecendo, vidas serão impactadas por você. É a presença. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quem vai chegar domingo avivado aqui na igreja? Quem vai chegar domingo aqui cheio de fogo? Quem vai chegar domingo aqui com o céu ardendo? Quem vai ser essa bênção? Quando o louvor começar a cantar, o fogo vai explodir, a unção vai arder, porque já terá gente avivada. Xalalalala. Oh, aleluia. Alguma coisa tem que mudar na tua vida. Você muda o que você tem que mudar, e Deus vai mudar o que Ele pode mudar, o que só Ele pode mudar. Fala a língua, fala a língua, fala a língua, fala a língua. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Essa é a noite, é a noite, é a noite. Aqui é onde começa, e daqui vem para mais. Você vai para a tua casa e vai fechar a porta do teu quarto e vai continuar orando. Se meta com Deus, fala com Deus a sós. Deus vai falar contigo. O avivamento chegou para a tua vida. Shakará. Chorararara. Xarararara. É triste viver frio. É triste estar morrendo. É triste ver o inimigo tomando conta, domínio, lugar. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe que o inimigo está tomando lugar. Mas hoje as correntes foram quebradas. Hoje o Senhor tomou o primeiro lugar na tua vida. O avivamento chegou. Cuide, cuide, porque isso é só o começo. Se você disser para Deus que tem fome e buscar incessantemente, Deus vai trazer um grande avivamento. Para que haja um grande avivamento aqui, não precisa muita gente. 2, 3, como tocha incendida, é suficiente para contagiar toda uma floresta. Através de alguns, o fogo vai se espalhar. Deus vos abençoe. Se você puder ficar de pé aqui no altar, ainda não vai embora, só para a gente fazer uma oração juntas. Deus falou conosco essa noite. O Espírito Santo falou conosco essa noite. Mantenha os seus olhos fechados, aqui no altar de Deus.